John Dewey, Experiência e Educação. Capítulo 2: Necessidade de uma teoria de experiência. Em suma, o ponto que desejo acentuar é que a rejeição da filosofia e prática da escola tradicional levanta, para os que acreditam em um novo tipo de educação, um novo tipo de difícil problema educacional. Enquanto não reconhecermos esse fato, atuaremos de maneira cega e confusa. É indispensável compreender de maneira cabal que não é abandonando o velho que resolvemos qualquer problema. Nas páginas que se seguem, procuramos assim indicar alguns dos principais problemas que confrontam a nova educação e sugerir as linhas fundamentais ao longo das quais se deve buscar-lhes a solução. Em meio a todas as incertezas, admito haver consenso geral permanente quanto a pressuposto fundamental, ou seja, de que há conexão orgânica entre educação e experiência pessoal, estando, portanto, a nova filosofia de educação comprometida com alguma espécie de filosofia empírica e experimental. Mas experiência e experimento não são termos que se explicam por si mesmos. Pelo contrário, o que significam é parte do problema a ser explorado. Não podemos saber o sentido do empiricismo sem compreender o que é experiência. A crença de que toda educação genuína se consuma através de experiência não quer dizer que todas experiências são genuínas e igualmente educativas. Experiência e educação não são termos que se equivalem. Algumas experiências são deseducativas. É deseducativo toda experiência que produz o efeito de parar ou distorcer o crescimento para novas experiências posteriores. Uma experiência pode ser tal que produza dureza, insensibilidade, incapacidade de responder aos apelos da vida, restringindo, portanto, a possibilidade de futuras experiências mais ricas. Outra poderá aumentar a destreza em alguma atividade automática, mas de tal modo que habitue a pessoa a certos tipos de rotina, fechando-lhe o caminho para experiências novas. A experiência pode ser imediatamente agradável e, entretanto, concorrer para atitudes descuidadas e preguiçosas, deste modo, atuando sobre a qualidade das futuras experiências, podendo impedir a pessoa de tirar delas tudo o que tem para dar. Por outro lado, as experiências podem ser tão desconexas e desligadas umas das outras que, embora agradáveis e mesmo excitantes em si mesmas, não se articulam cumulativamente. A energia se dispersa e a pessoa se faz um dissipado. Cada experiência pode ser vívida, intensa e, abre aspas, interessante, fecha aspas, mas sua desconexão vir a gerar hábitos dispersivos, desintegrados, centrífugos. A consequência de tais hábitos é incapacidade do futuro de controlar as experiências, que passam a ser recebidas como fontes de prazer, descontentamento ou revolta. É evidente que, em tais circunstâncias, seria ocioso falar de domínio de si mesmo. A educação tradicional oferece uma pletora de experiências dos tipos que indicamos. É um grande erro supor, mesmo tacitamente, que a sala de classe tradicional não seja lugar em que os alunos tenham experiências. Entretanto, admite-se tacitamente isto quando se põe o plano de aprender por experiência em oposição radical ao da escola tradicional. A verdadeira linha de ataque é a de que as experiências, tanto dos alunos quanto dos mestres, são, em grande parte, de tipo errado. Quantos estudantes, por exemplo, se tornam insensíveis às ideias e quantos perdem o ímpeto por aprender devido ao modo por que experimentam o ato de aprender? Quantos adquirem habilidades por meio de exercícios de automatismo e assim limitam a capacidade de julgar e agir inteligentemente em situações novas? Quantos acabam por ocasionar o processo de aprendizagem com algo de enfadonho e tedioso? Quantos acharam o que aprenderam tão alheio às situações de vida fora da escola que nenhuma capacidade de controle puderam desenvolver para o comando da vida? Quantos para sempre perderam
o gosto pelos livros, associando-os a supremo enfado e ficando, abre aspas, condicionados, fecha aspas, para apenas lerem sumária e ocasionalmente? Faço tais perguntas não para qualquer condenação global da educação tradicional, mas com um propósito muito diverso. Na realidade, desejo apenas dar ênfase ao fato, primeiro, de que os jovens na escola tradicional têm e passam por experiências, e, segundo, que o problema não é a falta de experiências, mas o caráter dessas experiências, atualmente, mas e defeituosas, sobretudo do ponto de vista de sua conexão com futuras experiências. O aspecto positivo deste ponto ainda é mais importante em relação à educação progressiva. Não basta insistir na necessidade de experiência, nem mesmo em atividade do tipo de experiência. Tudo depende da qualidade da experiência por que se passa. A qualidade de qualquer experiência tem dois aspectos: o imediato, de ser agradável ou desagradável, e o mediato, de sua influência sobre experiências posteriores. O primeiro é óbvio e fácil de julgar, mas em relação ao segundo, mas em relação ao efeito de uma experiência, a situação constitui um problema para o educador. Sua tarefa é a de dispor as coisas para as experiências, enquanto não repugnem ao estudante e antes mobilizem seus esforços, não sejam apenas imediatamente agradáveis, mas o enriqueçam e, sobretudo, o armem para novas experiências futuras. Assim como o homem nenhum vive ou morre para si mesmo, assim nenhuma experiência vive ou morre para si mesma. Independente de qualquer desejo ou interno, toda experiência vive e se prolonga em experiências que se sucedem. Daí constituir-se o problema central de educação alicerçada em experiência, a seleção das experiências presentes, que devem ser do tipo das que irão influir frutífera e criadoramente nas experiências subsequentes. Adiante, analisarei em detalhe o princípio da continuidade de experiência, ou do que se poderia chamar o, abre aspas, continuum experiencial, fecha aspas. Desejo aqui simplesmente renovar a ênfase na importância desse princípio para a filosofia de experiência educativa. Uma filosofia de educação, como qualquer outra teoria, tem de ser formulada em palavras e símbolos, mas o problema real é mais do que verbal. Trata-se de um plano para se conduzir a educação, e um plano, como qualquer plano, diz respeito ao que deve ser feito e ao como deve ser feito. Quanto mais definitiva e sinceramente se sustenta que a educação é desenvolvimento dentro, por e para a experiência, tanto mais importante se faz a necessidade de clara concepção do que seja experiência. A não ser que se conceba experiência com tal clareza que dos respectivos conceitos resulte um plano que nos guie nas decisões sobre as matérias de estudo, os métodos de instrução e disciplina, sobre o equipamento material e sobre a organização social da escola, a ideia estará inteiramente no ar. Estará reduzida a um jogo de palavras que podem ser capazes de despertar emoção, mas poderá ser substituído por qualquer outro, a não ser que indique uma série de operações a serem iniciadas e executadas, porque a educação tradicional é questão de rotina em que os planos e programas nos vêm do passado. Não se segue que a educação progressiva seja questão de improvisação sem plano. A escola tradicional podia existir sem nenhuma filosofia de educação coerentemente desenvolvida. Nessa linha, tudo o que requeria seriam abstrações verbais, tais como cultura, disciplina, nossa grande herança cultural, etc., decorrendo sua direção real do costume das rotinas estabelecidas. Já a escola progressiva, não podendo apoiar-se nas tradições estabelecidas nem nos hábitos institucionais, terá que se deixar conduzir mais ou menos ao acaso ou dirigir-se por ideias que, se articuladas e coerentes, formam uma filosofia de educação.
A revolta contra a espécie de organização característica da escola tradicional representa a exigência de outra espécie de organização baseada em ideias. Julgo que não é preciso nenhum conhecimento grande da história da educação para se comprovar que somente reformadores e inovadores educacionais sentiram a necessidade de uma filosofia de educação. Os que aderiram ao sistema estabelecido jamais tiveram necessidade a não ser de algumas belas palavras para justificar as práticas existentes. Todo o trabalho real era feito de acordo com hábitos tão fixos a ponto de se terem institucionalizado. Cabe à educação progressiva tomar a lição dos inovadores e reformadores e buscar, sob urgência maior e maior pressão do que qualquer dos renovadores antigos, uma filosofia de educação fundada numa filosofia de experiência. Observei acidentalmente que a filosofia em questão, parafraseando o dito de Lincoln a respeito da democracia, é uma filosofia de por e para experiência. Nenhuma das palavras de, por ou para designa algo evidente por si mesmo. Cada uma delas é desafio para se descobrir e pôr em operação princípio de ordem e organização, que decorrerá de se compreender o que significa experiência educativa. É, portanto, muito mais difícil resolver sobre as espécies de materiais, de métodos, de relações sociais apropriados à nova educação do que é o caso com a escola tradicional. Julgo que provém desse fato muitas das dificuldades experimentadas na condução das escolas progressivas e muitas das críticas que se erguem contra elas. As dificuldades se agravam e as críticas aumentam, quando se supõe que a nova educação é, de certo modo, mais fácil do que a tradicional. Esta crença é mais ou menos corrente. Talvez constitua nova ilustração da filosofia dos dois extremos, isto ou, nascendo da suposição de que tudo que se exige para a educação nova seja não fazer o que se faz na escola tradicional. Admito com alegria que a nova educação é mais simples do que a tradicional. Está em harmonia com os princípios do crescimento, é algo natural, enquanto na organização tradicional há muito de artificial na seleção e arranjo das matérias, e toda artificialidade leva a complexidades desnecessárias. Mais simples e fácil não são termos idênticos. Descobrir o que é realmente simples e agir na base da descoberta é tarefa excessivamente difícil. Quando o artificial e complexo se acha institucionalmente estabelecido e enraizado no costume e na rotina, é mais fácil seguir-lhe os caminhos velhos e batidos do que, depois de tomar um novo ponto de vista, achar o que está neste novo ponto de vista envolvido e criar uma nova prática. O velho sistema astronômico de Ptolomeu era mais complicado com os seus ciclos e epiciclos do que o sistema de Copérnico, mas enquanto não se estabeleceu concretamente a organização dos fenômenos astronômicos baseada no novo sistema, o curso mais fácil era o de seguir a linha de menor resistência oferecido pelo velho hábito intelectual. Voltamos, assim, à ideia de que uma teoria coerente de experiência, capaz de dar direção positiva à seleção e organização de método e materiais apropriados à educação, é exigida pela tentativa de dar nova direção ao trabalho das escolas. O processo é lento e árduo. É uma questão de crescimento e há muitos obstáculos que tendem a impedir o crescimento e a defleti-lo para ângulos errados. Mais adiante, tenho algo a dizer a respeito de organização. Aqui, tudo o que precisamos acentuar é que devemos escapar à tendência de pensar em organização nos termos da espécie de organização, seja de conteúdo ou matérias, ou de métodos e relações sociais, que marcam a educação tradicional. Julgo que muito da corrente oposição à ideia de organização deve-se ao fato de ser tão difícil fugir do quadro de estudos da velha escola. Assim que falamos em, abre aspas, organização, fecha aspas, a imaginação voa, por assim dizer, automaticamente,
para a espécie de organização que nos é familiar na educação tradicional e, como nos revoltamos contra ela, fugimos a qualquer ideia de organização. Por outro lado, os educadores reacionários, que no momento estão ganhando força, utilizam-se da ausência de adequada organização moral e intelectual no novo tipo de escolas como prova não apenas da necessidade de organização, o que reconhecemos, mas de organização que se identifique com a que se constituiu antes do surto da ciência experimental. A falta de um conceito de organização de base empírica e experimental dá aos reacionários uma vitória fácil. O fato, porém, das ciências empíricas oferecerem hoje o melhor tipo de organização intelectual que se pode encontrar em qualquer campo, mostra que não há razão para que nós, que nos consideramos empiricistas, tenhamos de ser os fracalhões, entre aspas, em matéria de ordem e organização.